Fala, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Tá frio aí? Se quiser, segura minha mão aqui para dar uma esquentada. Brincadeiras à parte, eu quero esquentar o seu coração com uma palavra bem objetiva. E se você puder estar com a Bíblia na mão, eu quero que você abra para mim em Hebreus 4, a partir do versículo 14, porque algo que eu vou compartilhar com vocês tem sido meditado durante essa semana, principalmente ontem, no meu coração, e eu preciso compartilhar com vocês. Então, se você for abençoado com essa palavra, que você possa compartilhar, entregar uma boa semente para um coração que está precisando ouvir essa palavra. Amém? Bom, a princípio, o que nós vamos ler aqui são pelo menos 3 blocos para a gente simplificar o nosso texto. Porque em Hebreus 4, a partir do 14, ela vai elaborar alguns pontos. O primeiro ponto é sobre o firme fundamento que é a nossa fé, que foi estabelecida primeiramente através de Jesus Cristo. Por que isso? A nossa alicerce ele se baseia em quê? Esse alicerce se baseia na missão de Jesus Cristo de ter morrido na cruz. Mas a cruz ela foi só a primeira parte do processo da salvação da minha e da sua vida. Nós precisamos ainda entender qual foi o grande papel de Jesus Cristo antes e pós a cruz. Porque quando Jesus veio ser o sacrifício, ele também veio apresentar como um sumo sacerdote. E o que é um sumo sacerdote? Na época, o sumo sacerdote era aquele que apresentava o sacrifício em prol do povo. E Jesus Cristo ele cumpriu uma duplo papel, sendo o sacrifício e sendo aquele que vai apresentar o sacrifício. É como se ele dissesse aos que estivessem na linha ali, né, da frente, na linha de frente, olha, eu vim apresentar o sacrifício. Tudo bem, cadê o sacrifício? Eu. É mais ou menos isso. Então, vemos que o texto que é o ponto principal da nossa mensagem é o versículo 16. Por quê? Veja, portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrar graça para ajuda em momento oportuno. Para que a gente pudesse acessar esse trono da graça e termos a confiança de entrar, nós precisamos entender que alguém entrou primeiro, que o faz a base da nossa fé, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo ele puxou a fila e como ser divino e ser humano, ele entrou e se colocou na posição de sacerdote e de sacrifício, o que fez toda a situação ser completa, todo o sacrifício, todo o processo ser completo. Porque hoje nós podemos ter o acesso a Deus. Não bastaria apenas Jesus Cristo morrer na cruz e todo o pecado ser aniquilado se o objetivo maior é a reconciliação do povo e das pessoas com o Senhor. E por isso que quando Jesus ele entra na sala do trono, se apresentando como sacrifício e sendo também o sacerdote, ele puxando essa fila, ele nos dá essa confiança de que nós também podemos entrar. Isso é extraordinário, porque vejamos no decorrer do texto, e principalmente no capítulo 5 a seguir, vemos que o preço de ser um sumo sacerdote não é um preço fácil. Porque como que era na época o sumo sacerdote? O sumo sacerdote ele precisava se apresentar em santidade, entendendo que ele era pecador. E como pecador, sendo limitado, ele precisava se examinar e também se colocar em empatia, digamos assim, né? Se colocar no lugar daqueles que estavam em pecado. E Jesus Cristo não era pecador. Jesus Cristo não se passava nem em pecado. E quando ele se destituiu de toda a sua glória, ele se colocou na posição de um pecador. E olha que profundo seria ele se colocar como um sacerdote, mas que tristeza ao mesmo tempo seria ele não se colocar como pecador. É como se ele não entendesse as nossas dificuldades. Ah, você está se apresentando como sacerdote, mas não sabe nem mesmo qual tipo de pecado eu estou passando. Então Jesus Cristo precisou se tornar como nós, se tornando como carne e se apresentando rodeado de fraquezas. Não só como as pessoas, mas ele também sendo um homem de fraqueza. E isso é um preço profundo, porque em versículo 7 vai dizer: Jesus, nos dias da sua carne, tendo se oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. E isto foi ouvido por causa da sua reverência. Jesus Cristo, desde Adão e Eva, quando ele foi ali profetizado que ele seria o descendente de Maria, né, descendente da mulher e profeticamente seria de Maria, ele seria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente e esmagaria e ao mesmo tempo seria mordido pela serpente. E isso mostra que até ali nada foi esclarecido, mas sim profetizado de forma figurada. Então, nesse processo todo, Satanás com certeza já estava vendo que alguma coisa ia acontecer. E ele precisava estar atento para poder, de alguma forma, dificultar os planos de Deus. Então, desde Moisés e até Jesus, Satanás tentou matá-lo. Tentar matar era tentar impedir os planos do Senhor. Mas, ironicamente, aquele que tentasse matar Jesus Cristo estaria cumprindo exatamente o que Deus tinha planejado desde o início. E olha a limitação de ser um sacerdote, a limitação de ser como nós.
Jesus precisou se colocar em forte clamor e lágrimas e orações para livrar da morte. Jesus, como Moisés, estava sempre em perigo de ser morto. Ali aconteceu com Moisés, quando Faraó tentou matar todas as crianças, né, a princípio de pouca idade. Jesus Cristo também, com pouca idade, antes de nascer, já foi tendo esse risco de ser morto. Tudo isso para tentar acabar com os planos do Senhor. E mesmo depois de Jesus nascer, vir à terra, ele também correu riscos de ser morto. Tudo isso em preço do quê? Porque ele precisava se colocar como sumo sacerdote, precisava se colocar nas fraquezas que nós passamos. E isso foi o preço que ele teve. Mas ele foi ouvido. Ele não morreu antes da hora, ele passou pelo processo, e embora ele fosse filho de Deus, ele aprendeu também a obedecer pelas coisas que sofreu. Olha, o preço de sofrer em nosso lugar. Ele teve que aprender, aquele que sabia de tudo, deixou de conhecer para aprender. Precisou se limitar para se tornar aquele que seria o autor da salvação. Isso é muito profundo, isso é muito assim, inimaginável, porque se a gente começar a ler Provérbios 8, 22, você vai ver que Jesus Cristo e Deus eles estavam sempre em harmonia. E é até expressível ver que em Provérbios 8, 22 a seguir, vai revelar que Jesus Cristo e Deus eles eram pai e filho desde a eternidade. E quando essa eternidade já acontecia, desde antes das fundações do mundo, antes das obras de Deus serem acontecidas, Jesus Cristo estava contemplando as obras de Deus Pai e ele se alegrava na presença. Imagine você sendo pai, aí você tem o seu filho e aí você deseja limpar o carro, sabe, dar uma lavada no carro. E aí você convida o seu filho, imagina a alegria do seu filho, compartilhando as alegrias da sua comunhão, de limpar o carro e ver tudo sendo sempre, tudo muito harmônico, sabe, tudo muito fácil a comunhão. Era literalmente assim. É claro que isso é muito pequena a comparação, mas era só uma forma de dizer para você o quanto que Deus e Jesus Cristo, Pai, e Jesus Cristo Filho, estavam em perfeita harmonia. E aí, por um processo que exigia de nós a reconciliação, ele abriu mão disso tudo para estar conosco, sofrer as nossas fraquezas, para sofrer e apresentar esse sacrifício, ser tentado como nós fomos tentados, para puxar essa fila, que é a fila da graça, que é onde nós temos hoje o fortalecimento, né, e a misericórdia de Deus. E só para a gente finalizar sobre esse trono da graça, que é onde o ponto mais principal que eu vejo, onde possivelmente Paulo escreveu, né, essas cartas, a ênfase sobre nós estarmos entrando na sala do trono para alcançarmos duas coisas. Uma, misericórdia, e a segunda, a graça. A misericórdia é para a gente receber, e a misericórdia para receber significa que nós podemos receber o perdão. O perdão é a aliança, é o casamento entre misericórdia e o perdão. É como se a misericórdia fosse o marido e o perdão fosse a esposa. Eles sempre andam juntos. A misericórdia anda com o perdão. Mas encontrar a graça está muito também casada com a ajuda. Porque nós vemos que a graça, muitas vezes ela é acessada quando nós já pecamos. Oh, Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me fortalece e tal, mas depois que a gente já pegou, que a gente está pedindo essa força, né, essa graça, ou melhor, o perdão para termos a reconciliação com Deus de novo. Mas a graça não deve ser feita ou acessada pós o pecado, mas antes do pecado, porque foi para isso que o sumo sacerdote se apresentou, para que a gente pudesse entrar em confiança e entrar nessa sala do trono e ter acesso e encontrar essa graça em momentos oportunos. Quais momentos oportunos? Momentos de pecado, momentos de dificuldade. E é por isso que a graça ela se torna ainda muito mais completa. Tem uma frase que eu não sei nem direito quem fala, mas assim, uma graça que só salva e não ajuda é uma graça que manca. Ou seja, o objetivo da graça não é completar apenas uma parte do processo, mas ela é fazer o processo completo, que é te dar forças para evitar o pecado, para evitar aquilo que você muitas vezes acha que é impossível de acontecer, né? Impossível de vencer, melhor dizendo. Então, para a gente finalizar aqui, Jesus Cristo ele morre, se torna um sacrifício perfeito, como sumo sacerdote, nos dá acesso à graça, e ele completa dizendo o seguinte: eu me tornei o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é para todos que querem ser salvos. Ele se torna esse ser de salvação, né? Esse autor da salvação eterna, somente para aqueles que buscam obedecer. E obedecer está muito ligado à nossa dedicação e importância sobre as palavras do Senhor. Ter essa aproximação da trono da graça não é para qualquer um. É somente para aqueles que querem obedecer. Porque quem vive em libertinagem, vive no legalismo, que vive uma vida que não quer saber sobre as consequências, ele não está pronto para acessar essa graça.
Sabe, por exemplo, quantas pessoas que falham ou erram e tomam decisões erradas, e aí no momento de desespero querem alcançar essa graça como uma forma de aliviar o peso da consequência. Mas a graça ela não serve para isso. A graça serve para te ajudar antes mesmo das consequências. E isso nos incentiva a evitar o erro, evitar o pecado, para que a gente possa viver em obediência. Espero que essa palavra possa ter sido de grande edificação na sua vida e que você possa se esforçar para entrar nesse sono da graça, nesse solo sagrado, para que você possa ser ajudado em momentos de oportunidade. Amém?